eu sou Luciana Pelinser, coach cristã, e estou lendo com vocês o livro Obediência e Intimidade, da Dave Tyrus. Este livro aqui. Hoje nós estamos no capítulo 4, um capítulo muito importante, e eu peço que você preste bastante atenção. O perigo da arrogância. O texto que ela coloca como base está em Salmo 5, versículos 4 e 5. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Dave começa lembrando o diálogo entre Samuel e Saul, que é quando o profeta faz uma afirmação bombástica. A arrogância é como o mal da idolatria. O que isso significa? Significa arrogância, teimosia, empurrão, insistência e persistência. Ela também coloca que nós mulheres estamos o tempo todo dizendo aos homens como fazer e por que fazer. E o que a palavra de Deus diz que devemos fazer? Servir a nosso marido e ensinar nossos filhos. Mas isso vai na direção contrária dos ensinamentos da cultura que nos cerca. Por isso acabamos seguindo a cultura e dando as costas à Bíblia. Ela conta também o desfecho da história do conjunto rosa. E ela se lembra que um dia o esposo dela a chamou para sair. E disse que rápido, que ela tinha que se trocar rápido. E ela colocou então o conjunto rosa. Quando ela entrou no carro, ele perguntou para ela, que conjunto é esse? E ela fala, um conjunto antigo, faz tempo que tenho. Racionalizando e mentindo. E aí ele pede para ela tirar aquele conjunto, porque aquilo era uma mentira e ela não poderia ficar com aquele conjunto, mesmo ela tendo contado aí nesse momento a verdade. E ela pensou, trocar de roupa? E pensou, quem é ele para me dizer o que fazer? Foram os pensamentos que cruzaram minha mente arrogante. E ela conta, se eu insistisse nisso, hoje eu sei, da próxima vez que fosse adorar a Deus, o Senhor diria, não posso responder à sua adoração. A Bíblia afirma que existem apenas duas coisas das quais Deus se afasta. Falta de perdão e arrogância. Lembrando que arrogância significa teimosia, insubordinação. E ela lembra o texto de Paulo, entretanto vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês, em Romanos 8. E o que isso significa? Significa que você é capaz de obedecer. O propósito de tudo que ela escreveu neste livro, ela conta, é elevar o nível de prestação de contas ao próprio Deus. E pergunta, qual é a razão de você agir com essa postura? De onde vem a rebeldia que habita em você? De onde vem essa arrogância? Qual é a razão de sempre que você alcança determinado ponto existir uma ruptura? Eu não sei, mas você sabe. Quando você se vê analisando e racionalizando, isso certamente levará à justificativa e fará com que Deus fique esperando uma mudança de postura. Veja que quando a gente justifica, a gente está racionalizando e a gente está se afastando da realidade da situação. Dave coloca que, independentemente da área na qual você demonstre fraqueza, a maneira de fortalecer essa área é elevar o valor daquilo que você deveria ser forte. Se a tua fraqueza é mentira, você tem que valorizar a verdade, amar a verdade, elevar a verdade, não ter medo da verdade. A maneira de você parar de mentir é elevar seu amor pela verdade, aquela que vem da Bíblia e não da sua própria mente condicionada pela sociedade secular ou por aquilo que parece certo. Valorizar a verdade, viver na verdade, caminhar na verdade. Quando você começa a elevar o valor que dá à verdade, o inimigo perde. E a verdade da humanidade diante de Deus se chama obediência. Como a arrogância se instalou em sua mente, é preciso identificar a causa desse problema e acabar com ele. A boa notícia é que você pode.
com a ajuda de Deus, renovar qualquer coisa. Arrepender-se e tomar a firme decisão de começar desse ponto em diante. É necessário valorizar aquilo que Deus deseja que você seja. Fica a pergunta: o que você identifica que Deus quer que você seja, mas ainda não recebe de você o valor devido? Faça uma lista de situações para que você possa começar a ver mudança. Até o próximo.